Olá, mamães! Eu sou a Natália, sou mãe de primeira viagem e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a introdução alimentar. Basicamente, eu amei fazer a introdução alimentar da Liz. Ela é o que se diria um bebê bom de garfo mesmo. Ela ama comer, ela gosta de experimentar as coisas, ela assim, se interessa por tudo que a gente tá comendo, por tudo que a gente oferece para ela. Inclusive o que não é de comer, ela quer também comer, sabe? E então a gente foi bem satisfatório, assim, eu não posso negar. Claro que sim, você tem que ter em mente que nem todos os bebês, eles vão comer tão bem. Principalmente no início da introdução alimentar, né, que a gente começa aos 6 meses, né? E com os especialistas falam que você tem que ter todos os sinais de prontidão, tá? Quais são os sinais de prontidão? O primeiro deles é o interesse do bebê na comida, né? Quando ele já fica olhando, ele já fica querendo pegar, fica reparando que você tá comendo, isso é um dos sinais de prontidão. O segundo sinal de prontidão, né, é a idade mesmo, que é 6 meses, né? O terceiro sinal de prontidão é a diminuição da protusão da língua. A maioria dos bebês fica com a língua para fora, né? Então, essa língua para fora, ela empurra a comida. Isso vai diminuindo ali por volta do 6º mês, dos 5 meses e meio, tá? Então, você já consegue comer. No começo, você vai ver que eles ficam fazendo esse movimento e eles vão jogando a comida para fora, mais degustam mesmo, vão sentindo o sabor do que engolem, de fato. E é por conta dessa protusão de líquido. E o outro é conseguir sentar, que é um dos mais importantes, né? Se o bebê já consegue sentar com apoio, né, sozinho com apoio, ele já pode ter introdução alimentar, tá bom? Então, tendo todos os sinais de prontidão, que são esses que eu falei, eu não sei se eu esqueci algum, se eu tiver esquecido eu vou deixar escrito aqui, você já pode ir feliz da vida começar a sua introdução alimentar. É importante a gente ter em mente, né, que nem todo bebê ele vai se interessar em comer. Não é porque ele fez 6 meses que ele vai querer comer. A gente tem que lembrar que a introdução alimentar ela começa no 6º mês, mas ela vai até os 2 anos, tá? Então o bebê até os 24 meses ele está em introdução alimentar, né? Então você tem que alinhar suas expectativas a esse momento. Não adianta achar que você vai fazer aquele pratão lindo de comida, de verdura, e que o bebê vai comer tudo e que vai ser assim sempre sabe? E ficar frustrado quando isso não acontecer. Então a gente alinha as expectativas aí, né? Existe a expectativa e existe a realidade, né? Dentro da realidade é natural que alguns dias eles comam bem, outros dias eles não comam tão bem. Ele vai aceitando porque você está ensinando ele a comer, né? Então, você tem que alinhar essa expectativa, assim. Eu, particularmente, não tinha muitas expectativas muito altas, assim. Eu li muito sobre introdução alimentar, então eu tinha essa noção de que nem todo bebê aceita a introdução tão rápido, né? Os alimentos sólidos tão rápido. A Liz, a gente não teve nenhum problema com ela. No primeiro dia, ela bateu um pratão de batata com cenoura e chuchu aqui, que foi uma coisa, assim, absurda. A gente chamou uma nutricionista, né? Porque eu não fazia a menor ideia de como que fazia comida para um bebê de 6 meses, tipo, ideia zero. Apesar de ter estudado muito, de ter lido muito sobre introdução alimentar, eu não me sentia segura para fazer comida para ela, até por conta da questão da maciez, da textura, né? O bebê não tem dentes, né? O bebê de 6 meses pode ter um dente ou outro, mas assim, ele é banguelo, né? Ele é totalmente banguelo. Só que tem que se dizer que o banguelo do bebê, ele não é aquele banguelo igual de um adulto, né? Um adulto que perdeu os dentes. O adulto que perdeu os dentes, ele perde massa óssea também, né? Então ele fica com esse murcho. O bebê não, gente. O bebê tem todos os dentes, tá? Ele tem os dentes, só que os dentes não saíram ainda. Eles estão aqui, mas eles estão aqui na gengiva. Então a gengiva do bebê, ela é muito dura. Ela é como se fosse uma arcada dentária mesmo. Então ele consegue mastigar. Ele consegue muito bem mastigar com a gengiva, tá? Isso foi uma coisa que eu não sabia, que eu descobri quando eu virei mãe, quando eu comecei a estudar sobre a introdução alimentar. Então faz muito sentido, assim, que a gente consiga dar os alimentos macios, claro, né? Bem cozidinhos, em tamanhos maiores mesmo. São super seguidos, que é o tal do método BLW, né? Que a gente faz muito aqui em casa, a gente usa os 2 métodos. Vou falar sobre os métodos depois. Mas faz todo sentido, né? Então a gente não precisa ter medo e tal.
E isso é coisa que você vai descobrindo, né, ao longo é, do seu estudo de introdução alimentar. Então, segunda dica é estude muito. Primeira dica é alinhe as expectativas, né? A segunda dica é estude bastante sobre introdução alimentar. Eu vou tentar resumir tudo o que eu aprendi aí nesses 1 ano e 4 meses aí. Né? A Liz já está com 10 meses já se alimentando com alimentos sólidos e tem sido uma experiência muito agradável. E eu falar um pouco aqui que eu aprendi muito na introdução alimentar dela sobre alimentos, sobre mim mesma, assim, várias restrições alimentares que eu tive na infância. Eu luto hoje para corrigir, né, essas restrições. Restrição de textura, restrição de cheiro, restrição de preconceito com alguns alimentos mesmo que eu tenho, assim, e eu sei que foram erros da minha introdução alimentar. E veja bem, eu não tô aqui de forma alguma, eu estou aqui reclamando dos meus pais, tá? De fundo, de jeito nenhum. Eu só entendi, digamos assim, que eu passei a me entender o porquê que de algumas coisas que eu tinha restrições, que eu tenho restrições até hoje, eu aprendi na introdução alimentar da Alice, né? E meus pais não tinham conhecimento que eu tenho hoje, não tinham esse acesso à informação, né? Nos anos 90, eu nasci em 89, então assim, minha introdução alimentar foi no começo dos anos 90, né? Final de 89, começo dos anos 90. Então, assim, eles não tinham essas informações que a gente tem hoje sobre a introdução alimentar, né? Aquela época era papinha mesmo, era aquelas papinhas industrializadas, era Nestogena, Mucilon, todas essas coisas hoje que a gente sabe que é lotado de açúcar, só tem açúcar, porque não tem valor nutricional nenhum. E que era o que as crianças eram alimentadas com aquilo, assim, não se alimentavam com alimentos de verdade, né, se fazia, mas assim, se dava muito dessas coisas, né. Então, o vício em açúcar é muito presente, se você observar, na geração que nasceu nessa época, né. A gente é muito viciado em doces, e eu fico impressionada com isso. E é algo que eu descobri agora, quando fui estudar alimentação, né, alimentação nutricional infantil, para eu poder fazer introdução alimentar da Liz, né. Então, foi um autoconhecimento, diga-se de passagem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica, linhas expectativas. Segunda dica, estude muito sobre introdução alimentar para você não se frustrar, né? Justamente aqui, esses dois estão ligados, né? Quando você estuda muito, você para de ter expectativas altas sobre como vai ser esse processo. Porque cada bebê é um bebê, alguns bebês vão aceitar bem, outros bebês não vão aceitar bem. A terceira coisa que eu quero falar é sobre os itens, né? Da introdução alimentar. Aquilo que você precisa, né, para começar a oferecer os alimentos, né? Eu comecei com essa colherzinha, tá? Essa aqui é uma colher termossensível. Essa parte rosa, quando o alimento está muito quente, ela fica toda branca. Então, você sabe que está inadequado para o consumo do bebê sem precisar colocar a mão, sem precisar experimentar. Ficou branquinha, pode saber que está quente. Então, eu acho muito legal. Essa aqui é da linha da Disney e eu confesso que eu não lembro a marca, mas eu vou procurar, vou deixar aqui para vocês, tá bom? O link também na descrição. Eu gostei muito porque ela é pequena, ela não é muito funda, então assim, para a boquinha do bebê, principalmente no começo da introdução alimentar, ela é excelente, tipo, ela tem um tamanho para mim adequado e ideal, tá? E ela aqui tem um cabo um pouquinho grossinho, né? Ela não é um cabo tão fino, apesar de não ser tão grosso quanto esse aqui, que diz que esse aqui facilita a pegada do bebê, né? Mas no comecinho da introdução alimentar, eles não pegam na colher tanto, né? Tudo bem que a Liz, eu vou ver se eu acho o vídeo pra colocar aqui. No primeiro dia, ela já tava querendo pegar, segurando a colher. Ela já estava segurando a colher, mas deu super certo com essa. E, inclusive, ela não aceitava outras colheres até uns, sei lá, durante os primeiros 4, 5 meses de introdução alimentar, ela não aceitava nenhum outro tipo de colher, ela só aceitava esse aqui, tá? Aí a outra colher que a gente tinha, a outra opção era essa aqui. Essa aqui é uma da Bulba, eu não gostei muito da qualidade desse material aqui. Era um garfo e uma colher que veio no kit.
o garfo era o que a gente mais usava, porque eu gostava dele, porque ele era tipo esse daqui, sabe? Ele não é pontudo. Tem um outro que eu comprei ali que eu não vou nem mostrar, porque ele é pontudo. Eu acho muito perigoso, sabe? Deixa o bebê, né, que faz assim, assim na cara. Enfiar isso aqui no olho, gente, é uma coisa assim. Então, eu acho perigoso. Eu não gosto de usar quando eu uso ele. É sempre com supervisão minha, pra ela não segurar sozinha. Mas o outro desse kit aqui, tinha um unicórnio desenhado aqui, tá, gente? Ele já saiu. Ele era bom, ele era num formato assim, bacana também. Só que ele. Esse aqui é muito assim. Ele cai, sabe? Cai no chão, não sei o que, vai dando umas mascadinhas. Eu não sei se dá pra ver. Por exemplo, esse aqui tá um pouquinho lascado também. E aí eu, sinceramente, ele quebrou. A gente usava muito e ele acabou quebrando. A gente ficou sem garfo. Então, assim, eu não gostei. Esse kit desse aqui não tem garfo, tá? São só as colherzinhas. Tem tipo 3 no pacotinho, vem 3. Mas é maravilha, a gente usa pra tudo. Porque ela gosta muito. Teve até uma época que sumiram essas colheres do kit casa. Elas estavam por aí. E aí a gente esqueceu a única que tinha sobrado na casa da minha cunhada, dos meus cunhados. E, menino, ela não queria comer de jeito nenhum. A gente tinha que meio que fazer um samba, assim, pra ela comer, porque ela não queria aceitar as outras colheres. Aí, recentemente, agora eu comprei essa daqui, que agora ela ali já come sozinha, né? Ela já segura, ela já. Vou ver se eu consigo colocar um vídeo aqui também dela comendo sozinha. Então, esse cabinho aqui gordinho facilita muito. Você vê que ele é curto, né? Ele é mais curto que esse, ó. Bem mais curto. Então, facilita pro bebê pegar e ficar mais próximo da boca pra ele se alimentar, tá bom? Mais curto que essa também, tá vendo? Esse aqui é excelente. Então, hoje ela tá usando esse kitzinho. A gente usa, na verdade, a gente usa todas aqui. Mas eu tô introduzindo essa semana, eu introduzi esse e deu super certo, tá? Esse aqui é da Buba. Vou deixar os links, tá, gente? Tudo que a gente usou. Então, sobre colheres, é isso. O ideal... Ah, tá. Falando das características. O ideal da colher para introdução alimentar é que ela seja rasa, tá, gente? Ela não seja muito grande, porque para enfiar na boca tem que caber dentro da boca do bebê. Então, assim, essa aqui gostei bastante do tamanho, justamente por causa disso. Olha a diferença. Tá vendo? Agora ela já tá grande, ela já tá com 1 ano e 4 meses, então essa aqui tá super tranquila. Mas, ó, essa aqui é pequenininha, né? É até um pouco menor. Essa aqui são mais ou menos do mesmo tamanho, mas dá certo também, tá? Mas não, no comecinho, assim, não dava tão certo, não. Eu usava mais o garfo. Então, a menorzinha é melhor pro início e depois você pode passar para de inox, né? Pois essa aqui é da Buba, inclusive. Sobre pratos. Gente, prato eu comecei com esse aqui, ó. Tá até molhado aqui porque eu acabei de lavar. Eu comecei com esses pratos são da Buba também. Tá? Pratozinho basicão, não precisa de muita coisa não. Colocava um pouquinho de cada coisa. A gente começa com 2 colheres de sopa, né? Em 6 meses. Eu vou colocar a tabelinha aqui também. A gente começa com 2 colheres de sopa. Então, você não precisa de um prato grande, nem de um prato muito cheio de coisa. 2 colheres de sopa pra comida toda, tá, gente? Comida toda. É pouquinho mesmo, assim. Não vai encher o prato que vai estragar a comida. E ainda assim, com 2 colheres de sopa, às vezes eles não comem tudo, né? E aí depois, com o passar da semana, com o passar dos meses, você vai aumentando a quantidade de comida, porque o bebê vai aumentando. Mas eu usava esse aqui, que não tem nenhuma divisória, e dava super certo, tá? Nunca senti necessidade de ter um divisório. Aí, recentemente, assim, tem mais ou menos um mês pouquinho, eu comprei esse aqui da Multikids, que ele tem as 3 divisórias, sabe? E eu tô gostando dele pro café da manhã. Porque no café da manhã dela, agora, ela pode comer cuscuz, um ovo, uma fruta. Então, ela come um carboidrato, né? Tipo um cuscuz, uma tapioca. Come um ovinho, que é uma fontezinha de proteína, uma coisa. E uma frutinha. Então, dá pra separar. Porque você coloca uma laranja, por exemplo, que junto com o ovo, vai misturar, enfim. Apesar que no final, na hora que ela tá comendo, ela acaba misturando. Mas a gente serve bonitinho, separado. E esse aqui, para introdução para os inícios, é legal também, porque você consegue separar os grupos alimentares, né? Coloca a base principal aqui, e aí você separa aqui os leguminhos, a carninha, enfim. Você consegue oferecer os alimentos separados para o bebê, tá bom? Babadores, olha só, eu tenho esse aqui, que ele tem, né? Esse bolsãozinho, tem várias marcas que tem esse modelo de babador, tá? Esse é o que a gente usa de fato com ela desde o início da introdução alimentar.
mas eu tenho algumas ressalvas para fazer. Hoje em dia, a Liz, ela não puxa mais o babador, tá, gente? Mas no começo, ela fazia assim, ó. Aí o que acontecia? Toda a comida que tinha caído aqui dentro, ela jogava em cima dela e no chão. Isso vai acontecer, tá? Então você tem essa expectativa e isso vai acontecer com certeza. Hoje em dia ela já segura mais, assim, na verdade ela cata o alimento daqui e come, então é bem bacana. Isso aqui tá sempre limpinho, né? Eu já lavo, deixo lavadinho sempre, usar na próxima refeição. Mas você tem essa, você tem essa ciência aí de que isso aqui, ao mesmo tempo que é legal, porque recolhe a comida que caiu, que em tese iria pro chão, pra roupa, ela também tem esse poder de virar um saco de jogar coisas em cima da criança. Aí eu comprei também esse outro aqui, ó, que ele é tipo uma camisetinha, tá vendo? Você veste a criança. É como se fosse uma capazinha de chuva, até aquele material de capa de chuva, e ele também tem evolução. Mas ela não se adaptou, ela não quis usar. Eu não sei se é porque eu comprei recente e ela já tá acostumada com esse aqui, não sei. Mas ela tretou com esse negócio e não quis usar de jeito nenhum. Então eu não consegui usar e não consigo nem desenhar para vocês se ele funciona melhor. Como ele tem as manguinhas, eu comprei pensando assim, ah, vou proteger quando ela tiver de baile, manga comprida, né, para não sujar os braços, enfim. Não deu certo, gente. Então assim, eu acho que vou passar ele pro meu sobrinho, meu afilhado. E aí que ele ainda vai começar a introdução alimentar, então pode ser que para ele funcione melhor. Tô considerando aí. Eu acho que vou passar para ele e aí depois eu vou pedir a minha cunhada para resenhar para mim o que ela achou. E aí eu volto para contar para vocês, tá bom? Copo de água, tá? Quando começa a introdução alimentar, você começa, tem que dar água para criança também. Antes da introdução alimentar, gente, o bebê não precisa de água, tá? Se ele toma fórmula, já tem água na fórmula. Quando você prepara a fórmula, você já prepara com água. Então, não tem essa necessidade. Se for um caso muito especial de algum bebê, o pediatra é quem vai indicar a introdução de água, tá? Ou o nutricionista pediátrico. Mas, sem essa indicação especializada, tá? De um profissional do setor, dos profissionais que acompanham seu filho, não introduza água de forma alguma, não tem necessidade. O leite materno, ele é suficiente para nutrir e para hidratar a criança, e a fórmula também, elas são preparadas para isso, tá? Mas começou a introdução alimentar, você tem sim que introduzir a água também. Então você coloca aqui, você pode usar um copo aberto assim. Eu sempre usei copo aberto com a Alice, porque eu queria que, se a gente saísse, esquecesse o copo dela em algum lugar, ela tivesse a capacidade de beber, ela já estivesse acostumada. E deu super certo, tá? Isso foi uma dica que eu peguei no Instagram de uma nutricionista. E aí me desculpem, mas eu não vou lembrar de qual delas, tá? Porque eu sigo várias, né? Eu sigo vários perfis sobre nutrição. E aí eu acredito que todas elas falem a mesma coisa, mas eu gostei bastante dessa dica, então eu uso muito esse copo, principalmente quando tá em casa. Eu sempre deixo ele próximo ao filtro ali. Ela pediu água, eu vou lá, pego água geladinha, dou água pra ela, tá? Em casa. Na rua, é legal você ter um copo fechado. No começo, eu comprei esse aqui da Philips Avent, que ele é tipo uma mamadeirinha, tá vendo? Porque aí o bebezinho que tá vendo, ele vai mamar isso aqui. Eu usei muito pouco esse copo, confesso. Por quê? A Lisa, ela não usou mamadeira, né? Porque ela põe aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? Então, mas eu, particularmente, ele é um copo de transição que eu acho que talvez ele sirva melhor para crianças que usam mamadeira, tá? E eu não gostei muito dele. Por quê? Porque ela mamando aqui, ela aperta. É o mesmo efeito da mamadeira, gente. Qual que é o problema da mamadeira para crianças que mamam no peito? É que em algum momento, na hora que ele mama aqui, ela sai o esguicho, né, de água, aqui para de água, mas os esguichos de leite, enfim, que você estiver colocando aqui dentro, ele sai muito mais fácil do que o leite que sai do peito, né? E aí é a tal da famosa confusão de bicos que pode acontecer. Quando ela começou a usar esse copo, eu comecei a usar ele com mais frequência, ela começou a morder o meu peito. Ela passou a morder o meu peito. Por quê? Porque ela queria, na cabecinha dela, que se ela apertasse mais, igual ela faz com esse aqui, que o peito ia acontecer a mesma coisa, né?
era eu tirar esse copo, assim, sei lá, um dia da vista dela, ela parava de me morder. Então, eu vetei esse copo. Eu vetei o uso desse copo aqui em casa. Ele é usado em ocasiões muito específicas, quando a gente não acha mais nenhum copo, tá precisando levar isso aqui para algum lugar, aí a gente leva ele. Mas eu não gostei, não recomendo, tá? Se o seu filho só toma madeira, não mama no peito, vai dar certo. Mas se você estiver amamentando ainda no peito, eu não recomendo. Aí o outro copo que ela tem, que é o que a gente mais usa na rua hoje, é o 360. Eu vou deixar ele aqui porque eu esqueci ele no carro, então ele não tá aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele é muito bom porque ela pode virar, pode virar, ele não cai. Ele não cai, a água não cai de forma nenhuma. E ele não tem esse efeito que esse tem, de que é a criança entender que tem que te morder. Ele não causa isso. Ela nunca me mordeu por usar ele, mas esse aqui, misericórdia. Né? Então esse copo foi vetado mesmo, com pouco uso por causa disso, tá bom? Outro item de introdução alimentar que eu acho que é legal ter são essas vasilhinhas térmicas, tá? Essa aqui, ela retém tanto... São 5 horas de alimentos gelados, congelados, gelados. E 7 horas de alimentos quentes, né? E essa aqui é da Skip Hope. Da Skip Hope, tá? A gente ganhou, é o item que eu ganhei, na verdade, de presente. E eu não sabia que eu precisava tanto. E é muito maravilhoso. Porque quando a gente vai sair, principalmente no comecinho, né, que a criança não pode comer sal, não pode muito tempero, aquela coisa toda, né, a gente sabe como é que é a introdução alimentar. Isso aqui é onde você vai levar o alimento já prontinho para comer, para só esquentar onde você estiver, se estiver geladinho, né, se estiver tirado da geladeira, ou se estiver saído, estiver quentinho já, você já deixa aqui já, e ele fica quentinho para servir, sabe? Você só coloca no pratinho onde você estiver e manda ver. Ele funciona super bem. Esse modelo aqui, que é o que eu posso resenhar, né, que é o da Skip Hope, ele é muito bom. Ele mantém mesmo a comida quentinha, mantém mesmo o alimento gelado pelas horas que ele fala aqui. Eu só tenho esse, eu só tenho um, mas assim, nunca senti necessidade de ter mais de um, tá? O próximo item que eu acho que todo mundo tem que ter, eu já vi alguns pediatras falando que são essenciais, é o cadeirão de alimentação, tá? O cadeirão de alimentação, ele tem que ser confortável, né? Então, o nosso é da Fisher Price. Posso até deixar o link dele aqui. Eu gosto muito dele. Você coloca em cima de uma cadeira na sua casa, né? Ele não tem aquele suporte, porque a gente mora em apartamento, eu acho que ia ocupar muito espaço, eu não quis. Eu quis que eu colocasse em uma das cadeiras que estão aqui ociosas, porque nós temos 6 cadeiras e 2 pessoas em casa só, 2 adultos e agora um bebê, né? Então, eu queria uma que a gente colocasse na cadeira. Então, eu peguei esse da Fisher Price, eu vou deixar o link pra vocês. Ele vem com essa almofada aqui, ó, com esse estofado, tá? Isso aqui, vou fazer minhas considerações sobre cadeiras estofadas. Isso aqui é o seguinte, ele sai, tá vendo? Ele tá limpinho. Você joga na máquina, aquele ciclo, o próprio fabricante fala aqui, que é aquele ciclo rapidinho, de 15 minutinhos, máquina de lavar, ele fica limpíssimo, tá? Você vê que ele não tem nenhuma mancha, né? Aqui na parte da frente. Tem algumas manchinhas aqui e tal, mas, assim, ele fica super limpinho mesmo, sabe? E fica sempre cheirosinho. A parte de trás, ele já deu uma manchada. Esse aqui, ó, já tem tempo que manchou, não consegui tirar a mancha. Mas, assim, nada que desabone a parte que fica pra dentro, então, tudo bem. Mas qual que é o que eu quero dizer sobre o estofado? Eu comprei esse pensando assim, que a Liz começou a sentar com apoio com 4 meses, mais ou menos, 4 meses e meio. E aí, a gente ia almoçar, a gente queria um lugar para ela ficar sentadinha enquanto a gente almoçava, enquanto a gente comia, para ela já ir se ambientando, a ficar com a gente na mesa. Então, eu comprei essa cadeirinha pensando que esse estofadinho seria algo mais confortável para ela poder ficar sentadinha, né? Porque ela só tinha 4 meses e meio. Aprovei? Prova disso, tá? Prova disso. Inclusive, eu vou mostrar o cadeirão já já pra vocês. Ele tem a reclinagem, então assim, pro bebê menorzinho, né? Que não pode ficar tanto tempo sentado, ele fica como um bebê conforto, ele tem aquele reclinado, então ele reclina. E ele vai ficando
mais retinho. Para alimentar, você tem que deixar ele reto, né? Mas se for só para descanso, for só você quer sentar a criança só para ocupar o tempo dela um pouquinho enquanto você está fazendo alguma coisa, você pode descer esse encosto para ficar mais confortável para o bebê, principalmente bebês menorzinhos, né? Então eu deixava muito esse cadeirão lá na cozinha, e aí enquanto eu fazia comida, ou o Danilo estava fazendo comida, eu estava lavando louça, estava arrumando as coisas, ela ficava sentadinha, a gente dava um brinquedinho, ela ia brincando aqui na bandeja e tudo mais, e deu super certo, super aprovado, achei que valeu muito a pena comprar com o estofado, tá? Principalmente para ela, né, tão pequenininha, tá sentadinha, eu acho que valeu muito, muito, muito a pena. Qual que é a minha consideração sobre comer com esse negócio instalado? Faz muita sujeira, o bebê faz muita sujeira comendo. Até hoje ela faz muita sujeira, então seu caldeirão fica imundo quando termina a alimentação. E então, eu acabei tirando, agora que ela tá, né, depois que ela começou a comer, a gente acho que usou esse aqui, ainda foi guerreiro, ainda a gente usou ainda por uns 2 meses na cadeira esse aqui. Depois a gente desistiu, porque, assim, toda hora tem que lavar, todo dia tem que colocar isso aqui pra lavar, não dá certo, né? Não, eu acho que é muito trabalho, não acho que vale a pena. Então, eu prefiro hoje usar o cadeirão sem esse daqui, que eu não preciso ficar lavando. A hora que ela parar que ela parar de fazer muita sujeira, né? Tiver comendo sujeira, a gente retorna, sei lá, ou coloca só na hora que ela for usar para outras coisas, né? Não para comer, entendeu? Então, assim, aí fica na critério de vocês ver o que vocês preferem, né? Eu busquei o conforto dela quando eu comprei, mas hoje eu não uso mais o estofado, eu deixo ele guardadinho ali. Vou retornar ele quando eu achar que já dá pra usar de novo. Porque não dá pra ficar lavando isso aqui todo dia, gente. E é muita sujeira. Assim, cai muita comida, mais cai comida do que come. Eu não recomendo. Não recomendo. Se você quer praticidade, isso aqui não é prático, tá? Mas é confortável. Então, assim, você tem que avaliar os custos-benefícios. Eu avaliei dessa forma. Achei que valia a pena comprar com estofadinho e valeu mesmo, principalmente nos horários que ela ficava só assistindo a gente arrumando as coisas, né? Que ela ficava brincando. Super confortável para ela, mas para comer tem que tirar. Não acho que vale a pena usar para comer. Vamos lá, primeira semana você colocava 3 tipos de legumes, né? Então, um legume amarelo, um legume vermelho e um legume verde, né? Que eles chamam, que assim, cará, o legume amarelo, cará, inhame, mandioca, batata baroa, batata doce, batata inglesa, legumes vermelhos, beterraba, abóbora japonesa, cenoura, não lembro mais nenhum outro, tá? Legumes verdes, né? São os 3. Legumes verdes. Abobrinha, chuchu, nabo, vagem, enfim. Tudo nessa linha aí. Então, primeira semana são esses 3. Na segunda semana você continua dando esses 3 no almoço e no jantar. E você dá uma saladinha de fruta, uma frutinha de manhã, no lanche da manhã, uma frutinha no lanche da tarde, né? Na terceira semana, você continua com esses 3 legumes e com a fruta, mas você acrescenta aqui no almoço e no jantar a folhagem cozida, tá bom? Então você pode colocar ali agrião, espinafre, couve, couve-flor, cheiro verde, brócolis, tudo picadinho e tal. Se for folhagem, picadinho, se for couve-flor e brócolis, você pode fazer ele no método BLW, sabe? Cozinhar bem aquela arvorezinha, o bebê segurar, eles adoram. Aí eles amam brócolis, amam couve-flor, justamente porque ela consegue segurar, assim, ela acha lindo. Tá bom? Na quarta semana, você introduz os caldos de frango e de carne, tá bom? Por que o caldo? Porque no sequenciado é que, assim, a gente vai testando as alergias também. Então, você introduz caldo de frango, caldo de carne, ali nos primeiros dias, para ver. Se a criança não apresentar nenhuma alergia ao caldo de frango, nem ao caldo da carne, aí você pode introduzir a carne de fato e o frango de fato, tá bom? Eu confesso que a gente fez, mas assim, é um dia só, tá, gente? Tipo assim, sei lá, na segunda-feira você vai calzinho de frango.
não deu alergia? Na quarta-feira você já pode fazer o frango mesmo, desfiadinho, pra criança comer, tá? A mesma coisa com a carne, faz a carne na terça. Se deu frango na segunda, faz a carne na terça. E aí você na quinta, na sexta, você já pode preparar a carninha tranquilo, se não tiver tido nenhuma reação, tá? Sim, e aí na quarta semana você também introduz os carboidratos, tá? Que é o arroz, né? Arroz, macarrão, né? E introduz as leguminosas também, que é o feijão, lentilha, grão de bico, essas coisas, e os caldos de carne, tá? Então essas são as 4 primeiras semanas da introdução alimentar. Na quinta semana você já tá dando uma alimentação bem completa já. E aí você vai fazendo dessa forma aos poucos para você ir adaptando o paladar da criança, a aceitabilidade, né? Não adianta você fazer um pratão já cheio no primeiro dia que você vai assustar o bebê, ele não vai querer saber de nada. É muita informação, são muitos elementos dentro do prato. Ele vai querer ver tudo, vai querer ver nada e não vai comer e vai acabar não comendo nada. Então, assim, a gente seguiu dessa forma, que foi a orientação que a gente recebeu da Bruna Parente, né, que é a nutricionista, e deu super certo. Deu super certo com a Liz, ela aceita tudo, ela teve uma aceitabilidade, como eu falei no começo do vídeo, muito boa, né? Então, essa aqui é até a apostila que ela deu pra gente, tá? E aí, só repetindo, a composição do pratinho é um carboidrato ali, arroz e macarrão, uma leguminosa, que é feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, enfim, tá? No lugar. Uma proteína, que é carne, frango, peixe ou ovo, né? 3 tipos de verduras, tá? 3 tipos de verduras. E aí você vai na que eu falei, branca, colorida, verde. Tá falando vermelha, né? É colorida. A branca. Nas brancas a gente tem os tubérculos, né? Que é batata inglesa, cará, inhame, mandioca, batata doce, batata baroa. Nas verduras coloridas, a gente tem ali cenoura, abóbora, beterraba, tomate, berinjela, repolho roxo, tá? E nos verdes a gente tem ali chuchu, abobrinha, vagem, quiabo, maxixe. Então, você vai aí fazendo tá? E aí a gente também tem o quinto elemento do pratinho, que é as folhagens cozidas, tá? Então, dentro das folhagens tem brócolis, tem couve, tem aipo, espinafre, agrião, couve-flor, cheiro verde. Faça festa lá no hortifruti do mercado, vai dar tudo super certo. O sexto elemento do pratinho, tá, gente? Uma colherzinha de azeite. Não precisa ser muito, mas o azeite é muito bom para dar aquela... A gente dá aquela regada no prato, né? E sobre as orientações de cocção, a gente tem que tentar preservar sempre, da melhor forma possível, os nutrientes dos alimentos que estão sendo servidos, né? Então, assim, o que mais preserva os nutrientes é o cozimento no vapor, tá bom? Então, cozinhar no vapor é sempre uma excelente opção, porque mantém os nutrientes mesmo. A segunda forma é você cozinhar na água fervida, né? Fracionando ali, tal, preservando a consistência, mas o que a gente recebeu de orientação você não pode jogar a água fora. Não pode jogar fora, aquela água tem que secar, tá? Então, você vai adicionando aos poucos a água, vai cozinhando, adicionando aos pouquinhos a água, porque se você adiciona muita água e aquele alimento, ele passa do ponto de cozimento, você vai ter que jogar água fora. E quando você joga água fora, você joga os nutrientes fora também. Então, nunca jogue água fora, tente cozinhar. Se você vai cozinhar na água, tente cozinhar devagar, colocando a água aos poucos para você ir dosando essa questão. Eu acho mais difícil do que cozinhar no vapor, tá? Né? Tem um métodozinho tradicional lá, que é aquele que as vovós, elas querem, né? Aquela pessoa que é mais antiga fica louco quando a gente dá uns pedaços grandes, né? Eu faço aqui em casa dois métodos, sabe? Eu comecei amassadinho e dava os palitinhos para ela segurar. E a Liz, assim, ela sempre foi muito independente na introdução alimentar. Ela é muito independente, né? Então, ela sempre quis segurar os alimentos. Hoje, às vezes, ela quer segurar a colher. Às vezes, eu vou recuperar esse vídeo, gente. Não sei se eu coloquei no começo. Mas tem um vídeo dela do primeiro dia, ela segurando a colher. Ela segurando a colher pra colocar na boca. Então, assim, ela é muito independente. Então, o método BLW pra ela foi maravilhoso. Tem um vídeo dela comendo abobrinha que tá no meu Instagram, vou até colocar aqui, que ele fez o maior sucesso, porque ela é um palitão de abobrinha, assim, desse tamanho que eu cortei, e ela come assim na satisfação, sabe? Ela
amou, ela amava. Ela ama esse método, assim, a gente faz muito aqui em casa. Mas a gente também usa o método tradicional, que é amassar no garfo, tá? Jamais passa no liquidificador, tá, gente? Não pode ficar líquida a comida. Ela tem que ter uma consistência ali de comida mesmo, né? Então, assim, a gente amassava no garfo, dava com a colherzinha pra ela também. Então, a gente usa os dois métodos aqui em casa até hoje. Até hoje não, porque agora ela não precisa mais amassar os alimentos pra ela, né? A gente amassa só quando tá fazendo purê mesmo, algum alimento que é realmente amassadinho, tá? Mas ela deu super certo os dois métodos com ela, tá bom? Outra coisa que é importantíssima é você variar o cardápio. Se você começa a dar o cardápio todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, aqui eu observo, por exemplo, assim, que 2, 3 dias comendo o mesmo almoço e jantar, ela já fica enjoada, ela não quer mais comer. No terceiro dia ela já não se interessa mais na comida, sabe? Então, assim, a gente sempre tenta variar, a gente é assim, né? Come todo dia você a mesma coisa pra ver se você dá conta. E essa variedade também, gente, de alimentos é importante para você garantir as vitaminas e os minerais, né? Para você ter essa rotatividade aí de vitaminas, né, que estão sendo ofertadas ali da água, tá? Acho que eu falei da água, mas eu não falei direito. A água, o ideal é você ofertar água ali a cada 30 minutos mais ou menos para o bebê, sabe? Para você garantir que ele está se hidratando. Quando você introduz principalmente carne na alimentação, a ingestão hídrica ela necessariamente ela tem que aumentar, que é para o organismo conseguir processar aquele alimento, né? Você garantir a hidratação da criança, né? Daquele bebê. Então, assim, tem que beber água. Bebam água, gente. Não é suco. Suco não se dá para criança antes de 1 ano de idade, tá? Eu, sinceramente, até hoje nunca nem dei. Ela tá com mais de 1 ano e a gente não oferece, tá? Mas a água, ela pede água o tempo inteiro. Hoje em dia eu nem preciso oferecer, porque ela tá com sede, ela pede água. E às vezes ela pede tetê, tetê, mãe, tetê. Eu falo assim, você quer tetê ou você quer água? Ela, água. Ela, sabe, às vezes ela confunde, assim. Às vezes, na verdade, eu percebi que às vezes ela buscava o tetê porque ela tava com sede. Então ela tava bagunçando, brincando, não sei o que, não. Ela ficava com sede, me via, aí ela pediu tetê, em vez de pedir água. Se ela vê o pai dela, ela vai pedir água. Se ela me ver, ela vai pedir tetê. Então, assim, hoje eu primeiro ofereço a água antes de oferecer o tetê pra ela, sabe? E geralmente, muitas vezes, ela bebe a água e fica satisfeita. Entendeu? Então, tenho essa observação também. Como temperar a comida, gente? Ah, é porque a comida da criança não pode ter sal. Não, não pode ter sal. Por que não pode ter sal? Vou te explicar. O que o nosso pediatra falou é que o sal, o organismo do bebê, ele não consegue processar. Até 1 ano de idade, a criança não tem essa capacidade de processar o sal. Então, o risco de hipertensão arterial, de você desenvolver uma hipertensão naquela criança, naquele bebê, é muito, muito, muito real, né? Então, sal não deve ser cortado em nenhuma quantidade, tá? Para bebês de até 1 ano. Após 1 ano, você pode começar a introduzir, não é que você vai salgar a comida, né? Você vai só temperar. O que facilita depois de 1 ano, porque você consegue comer em outros lugares, né? Você consegue deixar de levar a sua comida, a comida daquela criança. Enfim. Então, como é que eu tempero a comida? Você vai temperar com tudo de bom que há de melhor nessa vida, gente. Temperos naturais, alho, cebola, cebolinha, coentro, salsa, hortelã, manjericão, tomate italiano. Você vai fazer, você vai usar todos esses alimentos que são maravilhosos para temperar comida. A gente que perdeu essa capacidade, né? A gente foi criado nos anos 90, a gente só sabia temperar comida com sazon e com quinó, caldo quinó. Que são bela de uma porcaria. Aqui em casa a gente não usa, né? Que eu e meu marido, desde que a gente casou, a gente já tá com 3 anos de casamento, a gente nunca nem comprou, chegou perto dessa parte do mercado que tem esses negócios, a gente não usa, né? O Danilo cozinha muito bem, ele sabe muito temperar comida, assim, com coisas naturais, então, assim, isso não foi nenhuma dificuldade pra gente, tá? Me conta aqui se vocês querem vídeos de culinária nesse canal, sim, de comidinha pra beber. Se vocês quiserem, me fala, me deixa aqui nos comentários que eu posso fazer algumas coisas. Eu tô aprendendo a fazer bolos sem açúcar. Açúcar, bom falar do açúcar. Açúcar, gente, até os 2 anos, tá? O sal é até 1 ano, mas o açúcar é até os 2 anos. Por que não se dá açúcar para criança até os 2 anos? Para não causar a seletividade alimentar.
que é a mesma coisa do suco. O suco também não deve ser ofertado antes de 1 ano para você não causar a seletividade da criança em relação às frutas. Então, se a criança passa a tomar açúcar, ela vai ter seletividade com a água, então ela não vai querer água, ela vai preferir o suco. E ela vai ter seletividade com as frutas, porque ela vai preferir o suco. Então, assim, ao invés de você fazer um suco de laranja, dá laranja, oferece a laranja, muito melhor, tá bom? Açúcar só com 2 anos. Na verdade, quanto mais tempo você adiar a oferta de açúcar, melhor, tá? Mas os 2 anos que ali, com 2 anos termina a introdução alimentar. Então, você já conseguiu consolidar a introdução alimentar daquela criança. Ela não vai ter mais risco de seletividade. Não é que não tem, pode ter, mas aí quem for profissional comente aqui embaixo como é que funciona. Mas assim, sabe-se que a partir dos 2 anos você já consolidou a alimentação daquela criança pro resto da vida, né? Então, dificilmente ela vai ser um adulto viciado em açúcar depois disso. Ela pode até aceitar, ela vai comer, não é que você nunca vai dar açúcar, nunca vai dar um brigadeiro pra criança, meu Deus, tadinha, não. Vai comer, mas não vai ter, ela não vai ter aquele vício que a gente tem, que a gente que foi criado com Nestogênio tem, né? Então, é muito importante isso. Um alimento que você não deve, de forma alguma, mas nunca mesmo, assim como o sal e como açúcar, que você não deve ofertar para criança, para o bebê, até 1 ano, é o mel. Gente, mel é um alimento vivo. Você pensa que ele é o cuspe da abelha, né? O mel é um alimento proibido por conta do risco de botulismo mesmo. E não é um riscozinho, gente, é um riscozão, tá? Então tenham muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Isso é igual aquela história do kit berço, né? Que o pessoal, mas não aconteceu, não sei o quê. Vai perguntar a um pediatra que trabalha em UTI neonatal se não acontece. Acontece. E a última coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre os alimentos alergênicos, né? Eu já comentei sobre a banana, sobre o kiwi. Tem alguns alimentos que eles têm um potencial de alérgico muito grande. Kiwi é um deles, ovo é um deles. O ovo, gente, na introdução alimentar, você introduz primeiro a clara. Se eu não me engano é a clara, deixa eu ver aqui. Você introduz a clara e aí depois que você introduz a gema. Você não dá os dois ao mesmo tempo, tá? Então você faz a introdução. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Aqui, é isso mesmo. Na verdade, você começa com a gema, tá bom? O ideal é que você introduza o ovo só no 7º mês, em 7 meses, tá? Qual que é a janela de oportunidade dos potenciais alergênicos? É do 6º ao 9º mês. Essa é a janela imunológica que chama. E os alimentos com potencial de alérgico, eles têm que ser introduzidos. O ideal é que eles sejam introduzidos nessa fase, tá? No 6º ou 9º mês você introduz. Lembrando que o ovo, você oferece primeiro a gema. Passa uns dias ali, oferece a gema de novo, não teve alergia, oferece a clara. Por quê? Porque a clara é onde tem a tal da albumina, né? E a albumina é que causa muito risco de alergia, né? Oferece separado para saber se vai ter mesmo essa alergia, tá? E uma coisa que eu esqueci sobre o mel, tá, gente? Como a gente não oferece açúcar antes de 2 anos, eu nunca ofereci mel para Liz, tá? Você pode oferecer, em relação ao botulismo, você pode oferecer o mel a partir de 1 ano, mas como a gente não oferece alimentos açucarados, né? Com açúcar, mel não é açúcar, tá? Mas ele é açucarado. E aí, como a gente não oferece até os 2 anos, a gente não oferece, então o ideal é você esperar mesmo, não tem por que você dar mel para criança. Assim, eu não ofereço, tá? Tem alguns alimentos que você só deve introduzir a partir de 1 ano de idade, que são leites derivados, tá? Você até pode fazer algumas receitinhas com leite antes de 1 ano e tal, mas leite mesmo é só depois de 1 ano. E as oleaginosas, tá? Castanha, amendoim, nozes, amêndoas, enfim. Eu sei que tem muitos profissionais que falam para você introduzir esses alimentos na janela imunológica. Foi um questionamento que eu fiz até pra nutricionista que acompanhou a gente. Eu fiz esse questionamento para ela, se eu não tinha que introduzir na janela imunológica do 6º ao 9º mês. A resposta dela pra gente foi, não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Camarão também, tá? Isso em relação ao camarão também. Por que não vale a pena? Porque você pensa que não tem o valor nutricional daquele alimento, ele não é significativo para você
correr o risco de desenvolver uma alergia na criança. E qual que é o problema de você introduzir na janela imunológica? Se a criança apresenta uma alergia àquele alimento, às vezes a alergia pode ser tão severa, que ela vai desenvolver alergia a outros alimentos que ela não teria alergia se ela não tivesse tido um surto alérgico por conta desse alimento que não tem valor nutricional. Deu para entender? Então, por exemplo, camarão. O valor nutricional de um camarão é irrelevante, é insignificante. Sendo que você pode oferecer um peixe, por exemplo, que tem um valor, tem ômega 3, tem valor nutricional mais rico, né? Então, se você oferece esse alimento com 6 meses para o seu filho e ele desenvolve alergia, ele apresenta alergia a esse alimento, pode ser que ele tenha alergia, por exemplo, a feijão, só por conta dessa alergia no camarão. Porque o sistema imunológico dele vai ficar comprometido, ele vai desenvolvendo, vai ficar agressivo, vai desenvolver aquelas alergias, tá? Isso foi o que me foi explicado. Não sei nem se eu deveria estar dando essa explicação aqui, mas eu estou dizendo isso só para explicar o porquê que no plano dela, que ela ofereceu pra gente, que a gente seguiu, inclusive o nosso pediatra concordou com a orientação dela, ela não orienta a fazer essa introdução antes de 1 ano. Eu passei todas as informações que eu queria passar sobre introdução alimentar. Esse vídeo deve estar enorme, eu vou tentar fazer os cortes aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, é muito importante para mim, eu tô sempre dando dicas aí de como. A sua interação é muito boa. Você tem alguma pauta que você queira ver neste canal, por favor, fale aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um roteirinho sobre, tá bom? Um beijo, falou e tchau!